Você que é pai, mãe ou responsável, tem filhos na escola? Esse podcast é para você. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Aqui é uma parceria da Ideias Gov juntamente com a Prefeitura Municipal de Indiara. Eu sou a Paula do Diógenes. E o meu digníssimo hoje me passou a missão de estar aqui batendo um papo com duas celebridades aqui do nosso município. Está aqui presente juntamente conosco para bater um papo sobre um tema muito atual, polêmico e muito importante, que é a violência nas escolas. Sejam muito bem-vindos, Letícia Costa, nossa psicóloga do município, e também o Cabo David, diretor e comandante da EMANS. Sejam muito bem-vindos, Cabo David. Olá, boa noite, tudo bom? Muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, do lado de uma pessoa também tão conceituada no nosso município, nossa psicóloga Letícia. E a gente vai falar de um tema muito atual, muito importante. Precisamos realmente falar. E você, papai e mamãe que está nos ouvindo, é muito importante você estar ligado nas ideias que nós vamos conversar aqui nessa noite. Letícia, muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada, Cabo David. Obrigada a vocês que estão assistindo. Com certeza é de extrema importância que todos vocês se atentem ao que nós vamos falar hoje. Realmente é para vocês, pais, mães, responsáveis. É uma história de um filho, de uma filha, que às vezes gera alguma violência e nós podemos nos unir nesse momento para ajudar, para apoiar. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos aqui a presença de vocês. Bom, e antes da gente começar esse bate-papo, que é tão importante, né, para os pais, especialmente também para mim, que tenho meus 2 filhos lá na escola, eu gostaria primeiramente que vocês se apresentassem. Para quem ainda não os conhece, a Letícia é a segunda vez que está aqui com a gente, né, Letícia? Cabo David é a primeira vez, mas que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem um pouquinho sobre a função de vocês nas escolas, o trabalho de vocês, por favor. Bom, eu sou o Cabo David, né? David Santana, eu tenho 31 anos, eu sou da cidade de Brasília, tem quase 5 anos que eu estou morando aqui em Indiara. Tenho minha graduação, né, nas Forças Armadas do Exército Brasileiro, então hoje eu tenho a patente de cabo, mas por outro lado também eu tenho minha formação pedagógica. Eu sou graduado e licenciado em pedagogia desde 2014, atuo na área da pedagogia há mais ou menos 11 anos, tenho especialização em Libras, tenho especialização em Gestão da Educação e especialização também em Psicopedagogia. Hoje eu estou diretor, né, comandante de uma unidade militarizada aqui da cidade de Indiara e tenho exercido esse trabalho. Na verdade, para mim é um prazer porque foi a junção de duas coisas que eu amo muito. O militarismo, que trabalha muito a parte disciplinar, e o pedagógico também, porque é minha área de formação também. Então, para mim é um prazer tá trabalhando hoje nas escolas militarizadas e, gente, esse contexto, esse tema para nós dentro das escolas militarizadas, ainda mais com o caos que a sociedade tem vivido, a ansiedade que a sociedade tem vivido, é muito boa. Então, esse é o meu currículo e a gente está preparado para trabalhar, combater e prevenir ali dentro das nossas escolas. E um anda juntamente com o outro, né, Cabo David? A educação e a disciplina, tá tudo sempre ali. Na gestão compartilhada, como a gente diz aqui. Bacana. Letícia, por favor. Eu sou Letícia Costa, sou graduada em psicologia, com ênfase em saúde. Tenho especialização em saúde do adolescente, roda de conversa, saúde pública. Sou pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Mas antes de tudo isso, eu sou mulher, sou mãe, sou filha. Estou em Indiara há pouco tempo, pouco mais de 1 ano que eu estou convivendo e costumo dizer muito que Indiara foi um presente para mim, tem me ensinado muito. Atualmente eu estou atuando na assistência, né? Trabalho no CRAS, no programa chamado PAIF, né, de atenção às famílias. E atuo como técnica, né, técnica de nível superior desse serviço, e sou muito satisfeita por poder acompanhar as famílias que nos veem da educação, né, muitas demandas apresentadas através da educação para esse serviço,
E a gente tem o privilégio de acompanhar não só essas crianças, mas também os pais dessas crianças. E por incrível que pareça, nessa sociedade atual, nós temos aí esses pais que buscam sim, tem a negação, ainda existe com muita força, mas tem pais que são cuidadores e compartilham desse medo, dessa dificuldade que está sendo muito vista atualmente como a violência nas escolas. E me surgiu uma frase que eu escutei recentemente, que eu acho bacana citar, que ela diz assim: se você fechar os olhos, o que você veria? Se você tapar a sua boca, o que você falaria? E se você não pudesse andar, para onde você iria? E assim são nossos filhos hoje que sofrem nas escolas. Eles não conseguem ver, muitas vezes não falam e não sabem para onde vão. E é esse o nosso papel aqui hoje, direcionar, dizer que nós estamos aqui por vocês, pelos filhos de vocês. Muito bacana esse trabalho, Letícia. E é muito gratificante saber que nós, como pais, como mãe, que tem os filhos na escola, tem esse acompanhamento, né? Porque antigamente a gente só tinha aquela coisa da educação, do ensinamento. Hoje a gente sabe que com o caos que anda a população, que a nossa sociedade anda, a gente sabe que tem um acompanhamento de um psicólogo dentro da escola, e o que eu acho muito bacana de ter o militarismo junto, que vem com a parte da disciplina, é extremamente interessante. E você me trazendo que tem um acompanhamento, tem um respaldo dos pais, isso é muito bacana, porque às vezes os nossos filhos trazem os nossos traumas. Então, muitas das vezes não é nem a criança, somos nós, né, que precisa dessa junção para estar ali caminhando junto. E bom, gente, é um tema que está em alta, né, a violência nas escolas, é um tema que está deixando todo mundo meio que em pânico. Graças a Deus aqui no nosso município a gente não teve nenhum acontecimento, mas assim, não é algo que é recente. Nós já sabemos que já aconteceu coisas, fatores aí no passado, e agora que veio assim, parece que mais próximo de nós, né? Já havia algum trabalho feito nas escolas relacionado a esse tema antes, ou não? Isso veio com mais ênfase agora? Eu acho assim, Paula, que principalmente pelo o atual, né? Pelo que está se falando muito na mídia, nas redes, pelo acesso. Só como você já disse, a violência nas escolas ele não é um tema que chegou agora, né? Eu me recordo que em 2017, 2016, eu trabalhava em uma ONG chamada Casa Azul, lá em Brasília. E a gente trabalhava com medidas socioeducativas para crianças, né, que estavam cumprindo algum tipo de pena, essas medidas mesmo, realmente em relação ao comportamento delas, né? Cometeram alguns delitos, cometeram alguns deslizes, né? E eles paravam nessa ONG, né? A fim de que a gente trabalhasse esse comportamento, ou que eles vissem o mundo fora da realidade ao qual eles sempre foram condicionados. Uhum. Eram crianças muito vulneráveis, eram crianças com alto índice de agressividade, né? Porém, sempre se ouve falar disso, né? Então, atualmente tem se visto mais pelas últimas notícias, e eu sempre falo, às vezes a tendência, quando se vira mídia, quando se vira notícia, é reprodução realmente, porque as pessoas elas pegam ídolos para si de diversas formas. E, infelizmente, talvez por falta de assistência da família, talvez por fatores que já foram vivenciados anteriormente, ou por diversos casos, às vezes psicológicos, né, que a gente é um outro tema, que a gente tem um leque de opções para estudar sobre, mas que não justifica a violência dentro da escola, né? Então, a escola ela tenta trazer essa segurança, porque a criança ela tem o direito de estudar, ela tem o direito de estar naquele ambiente ele tem que ser seguro, né? O militar hoje dentro das escolas indianas, eu acho que é um ganho muito, né, um ganho muito elevado para a nossa sociedade, para o município de Indiara, porque além de elevar o nível e a qualidade da educação, porque esse é o foco, o sentido, descansar, o apresentar é muito legal, mas o foco é trazer uma educação, como a Constituição diz, gratuita, de qualidade,
né, acesso a todos os meninos ali. Então, além disso, ele traz também uma segurança em si. Né? Então, a gente tem um ganho muito grande aqui no nosso município por essa questão também. Mas não é uma situação que acontece só agora, né? Já acontece há muito tempo. Então, assim, agora nós temos que trabalhar as medidas, né, para que elas possam ser eficazes. Então, a melhor medida, gente, para trabalhar nas escolas hoje é a prevenção. Então, como a gente vai trabalhar? Ninguém nunca está preparado para a gente receber um ataque externo ou até mesmo interno. Para a nossa realidade hoje em Indiara, não que a gente queira que aconteça alguma coisa no sentido, mas a nossa realidade hoje é muito mais um fator externo, né? Principalmente porque trabalhamos com crianças de 1º ao 5º ano, do que um fator dentro da nossa escola. Então, é alguma coisa que poderia vir de fora para dentro. Então, hoje nós trabalhamos, por exemplo, com a criança, essa realidade que pode vir a acontecer, mas se for acontecer, nós temos que trabalhar, né, uma medida preventiva para que não venha a acontecer danos à vida das crianças, que é o principal patrimônio, o principal foco dentro da escola. Então, trabalhamos medidas de segurança, equipamos a escola com recursos, né, para que possa melhorar ali a segurança das crianças, fazemos rondas, temos parceria hoje com a Polícia Militar e a Polícia Civil também, trabalhando ali dentro da escola. A gente trabalha essa temática dentro da escola para que as crianças possam entender que a violência ela é errada em todos os âmbitos, não só dentro do contexto escolar. Agora sim, a gente também tem que falar que a violência ela é reproduzida e ela também é aprendida. Ninguém nasce violento. A criança não nasce violenta, mas ela às vezes está em condições de violência ou em sistemas de vulnerabilidade, onde aquela agressão que ela viu, que ela ouviu, que ela recebeu, ela aprendeu e ela reproduz. É refletida, né, lá na escola. Reflete, às vezes, né, com outras crianças. Mas ali na nossa escola, né, aqui no nosso município, a gente tem trabalhado essas medidas de prevenção, principalmente para que eles possam entender. Não tem que ser um tema a não ser falado, mas um tema aprendido, porque ele não tem que haver só na escola, mas no contexto familiar, no contexto de vida. Eles têm que crescer, né, com esse pensamento. Na última reunião que houve no Olavo Bilac, porque o meu caçulinho, o Juan Felipe, estuda no Olavo Bilac e o Rian Davi, o mais velho, estuda lá no Elizabeth. Aí o Rian até fala que lá é linha mais dura, né, que já são adolescentes, aí eu até brinco com ele, bem-vindo à vida adulta, meu camarada. Foram mesmo passados para nós, mãe, porque eu senti que estava todo mundo assim, até o Rian Davi, o Juan, mãe, como é que vai ser na escola? Mãe, como é que vai ser? Alguém vai invadir? Justamente a mídia traz muito isso. E aí foram passadas, né, que as crianças estão sendo treinadas, que está tendo uma ronda, está tendo todo um processo, assim, um cuidado maior de prevenção. Aí eu até falo para os meninos, eles falaram que vocês arrastam no chão, que vocês enfiam debaixo da carteira, né, porque a mídia deixa a gente meio bitolado. E falando nessa questão, Letícia, você acredita que essa exposição na mídia da violência nas escolas, que agora vai todo mundo revoltar porque sofria bullying e tudo, isso está sendo mais enfatizado e está trazendo mesmo esse risco das crianças se, digamos assim, explodir essa vontade de fazer alguma revolta? Você acha que isso realmente faz sentido ou não? Boa pergunta, Paula. Interessante como nós, hoje, estamos, né? A gente não pode dizer que é só as crianças ou os adolescentes, mas nós estamos vivendo um mundo virtualizado. Hoje nós nos tornamos pessoas virtualizadas e nós acabamos repetindo comportamentos virtuais, principalmente na fase da adolescência. Então, sim, interfere nesse processo de desenvolvimento o que a mídia traz, mas são 2 pesos e uma medida. Ela interfere e ela também auxilia em alguns momentos. Então, a gente tem que ter essa observação do que os nossos filhos estão vendo na internet. O que eles estão assistindo e o que eles estão aprendendo nesse processo. Em 1999, um massacre que marcou muito a nossa história, inclusive dia 20 de abril. E isso tem repercutido de qual forma na internet para trazer essa data que está preocupando tanto os pais e assustando tanto as crianças. Esse massacre, ele foi na cidade de Columbine, se eu não estiver enganada, e o que aconteceu? 2 adolescentes instalaram bombas em um refeitório para explodi-lo, e eles realmente não tiveram sucesso na explosão das bombas, mas eles tinham armamentos que chegaram a matar mais de 60 crianças. E na época não tinha toda essa repercussão, mas
elas são pessoas, esses 2 adolescentes que no final contaram até 3 e se mataram, se tornaram pessoas admiradas por outros que querem fazer a mesma coisa, que automaticamente se tornam ídolos e automaticamente virtuam as outras, que são o assunto que nós até conversamos há pouco tempo, os manipuladores e os manipuláveis. Então, quem eu consigo levar? Eu vou culpar os jogos, eu vou culpar a internet, eu vou culpar... Será que a gente pode encontrar um culpado dentro dessa virtualização? Porque nós estamos numa vida real, nós vivemos uma vida real. E dentro dessa vida real, eu preciso culpar alguém. Mas o que eu estou fazendo? Como o Cabo David trouxe na fala dele anterior, a prevenção nos ajuda a estarmos dentro desse apoio, dessa sustentabilidade que nós podemos dar para essas crianças. Mas nós conseguimos fazer isso sozinhos? Essa é a pergunta que fica. Então, a internet, ela estimula, ela traz esse estigma de que está acontecendo? Sim, traz. Mas o que os nossos filhos estão vendo? Está sendo supervisionado? Nós estamos observando isso em casa? Nós estamos conseguindo verbalizar na escola o que é uma virtualização? O que é a realidade virtual? Então, tem algumas falhas ainda com todo esse mundo novo que a virtualização traz para a gente. E com esse equilíbrio, que é muito importante a gente lembrar e ressaltar, que não é só ruim. Tem coisas boas que a internet traz também. Mas nós devemos nos encontrar dentro desse bom ou dentro desse ruim, que é a flexibilidade, é o bem-vindo à vida adulta, né? Eu acredito que é bacana a gente trazer esse pensamento, porque interfere sim, tanto no desenvolvimento cognitivo, quanto na socialização. Falta de diálogo, às vezes você chega para fazer uma visita em uma casa, a mãe está deitada no sofá, no celular, e a criança com o outro no chão, né? Ali próximo à mãe, mas estou no mesmo lugar, mas não tenho a sua presença. Eu ouvi uma vez um tio meu, ele me mostrou o celular e ele disse assim: isso aqui te aproxima de quem está longe e te afasta de quem está perto. E eu guardei essa frase. E aí, quando a gente traz, existem coisas na internet, né? Fake news, conversas, grupos que adoecem as pessoas e causam nessas pessoas toda uma dor, uma revolta, uma raiva e automaticamente a violência. Com certeza. Aqui em casa a gente tem certas regras, a gente é até meio careta, né, amor? Digamos assim. Mas aqui é estritamente proibido o funk de qualquer tipo. A gente escuta mais modão sertanejo mesmo. Evita a música mais mundana, tipo que fala muito de traição, porque a gente acredita que a gente atrai para dentro da nossa casa aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê. Então, assim, os meninos, eles não têm acesso, a gente proibiu o celular, o Diógenes também, a televisão é o que a gente deixa ver, nos horários que a gente deixa ver. Aí isso no início causou uma certa revolta. Mas quando a gente percebeu, do dia a dia, a gente está ali no celular, está trabalhando, está naquela correria, eles estavam assistindo conteúdo que não era indicado para a idade deles. Coisas assim, extremamente, porque eles são apaixonados em arma, né? Aí começaram vendo tipo de arma, já estava vendo violência que não era indicado para eles. Aí o Joyce não está errado. A gente tem que mudar as coisas por dentro da nossa casa. Então não vai ver celular, não vai ver televisão. E, em contrapartida, eu uso muito celular para tarefinha do Juan. Ele aprendeu a letrinha, a família do Fá, aí eu ponho desenho do Fá. Então há esses 2 pesos e 2 medidas, né? E eu acho que essa questão da família é essencial, porque de ter essa comunicação e ver o que está acontecendo com os nossos filhos. Porque o Ian e o Juan, quando eles chegam de casa, quando eles chegam da escola, só do jeito deles me cumprimentarem, eu sei que alguma coisa errada aconteceu. Então, assim, às vezes eles não me contam, mas eles contam para a Célia, ou contam para o Diógenes, mas eu sei que alguma coisa errada está ali. Então, porque a gente tem essa convivência. E assim, na opinião de vocês, o que define a violência escolar? Qual que é a atitude que um aluno toma? Qual que é a atitude que é definida como uma violência escolar? Porque existe a brincadeira de criança e existe a violência, né? Então, assim, qual que termina um e começa o outro? Olha, Paula, o que eu acredito? A violência,
ela, né, existe em vários contextos, né? Você estava dizendo, por exemplo, em relação ao que escutar, música, e músicas que, por exemplo, estimulam a sexualização. E, às vezes, a criança ela comete uma violência sexual porque foi estimulada através de uma música. Então, a gente tem que ter responsabilidades e ser responsabilizados. Nós, enquanto pais, enquanto profissionais, nós precisamos disso. Sim, o problema hoje da maioria da sociedade é porque elas responsabilizam outros órgãos para trazer a educação que o pai e a mãe deveriam trazer para os filhos. Então, onde é que começa a agressão? Onde é que começa a violência? Quando elas deixam de ser uma brincadeira e torna realmente uma agressão. Então, se está intimidando, é uma violência. Né? Se é um apelido que a princípio era só graça, era só piada, tinha uma concordância, mas começou a ser de mau gosto, a gente sempre fala, se é de mau gosto não é brincadeira. Né? Então, não existe a questão de brincadeira e de mau gosto. Se é de mau gosto, não tem que fazer. Então, a agressão, a violência, ela começa na escola nesse sentido, quando você começa a intimidar a outra criança, dependente da forma que você faz, né? Porque existe a agressão física, a agressão mental, a agressão psicológica, a agressão sexual, a violência, né? Em todos esses âmbitos. Então, dentro da escola, a gente percebe muito em relação ao comportamento, né? Como você disse, né? Você é mãe, eu sou pai. Quando o meu filho ele não está bem, a gente já identifica o comportamento. A gente identifica na forma de falar, na forma de agir, se houve algum problema na escola, se tem algum problema relacionado a notas, a gente já compreende. Mas é claro que nós estamos em uma realidade onde nós temos vários tipos de família, e essas famílias elas têm vários tipos de realidades. A sua realidade às vezes não é a realidade da outra família, a realidade daquele pai em si às vezes não é a realidade nossa. Às vezes o pai chega muito tarde em casa, o pai tem que trabalhar em 2 empregos, família. Só que isso não isenta a responsabilidade de sermos pais e mães. Nós precisamos fazer o quê? Adaptar, reorganizar, para que nós possamos exercer o exercício de pai e mãe. Porque ninguém vai educar o seu filho melhor do que o pai, melhor do que a mãe. Não adianta responsabilizar a escola. Então, as pessoas falam às vezes, né? Eu ouço muito quando eu vou na creche. Chego lá na creche e tem uns meninos que é mais gostoso, mais bagunceiro. Aí a professora fala, o militar tá aí, ano que vem você vai lá para ver isso é por certo. Vai lá para a escola militar e isso é por certo. Eu falo, não, gente, não coloca esse peso sobre mim, não. Não me dê essa tarefa, não, porque eu não tenho tanta propriedade para isso. Lá a gente vai ensinar português, matemática, geografia, ciências, artes, educação física, ética, cidadania, trabalhar os valores em si. Mas a educação, a gente vai só estimular aquilo que você já ensinou para o seu filho dentro da sua casa. Então, se o seu filho ele tem acesso a conteúdos onde tem violência, gente, é muito fácil dele também ser violento. Se o seu filho ele tem acesso a contato que traz agressão, ele também vai ser um agressor. Então, a agressão dentro da escola, ela começa quando... A violência dentro da escola, ela já começa quando, em algum sentido, começa uma agressão. Às vezes é uma tarefa, gente, que fez ali, a criança fez, e a outra fez de uma forma mais elaborada, ou melhor, aos olhos dela. Então, ela vai falar, nossa, sua tarefa ficou tão feia. Nossa, você não sabe pintar, você não sabe fazer, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Ela não está sabendo o que ela está passando para outra criança. Naquele sentido de uma tarefa mal elaborada, ela já está criando um ranço, digamos assim. Né? E aí já se começa, às vezes, a alimentar que a criança, às vezes, já vive aquilo, ele não sabe receber crítica, ela não sabe receber um olhar diferenciado, né? Porque tudo para ela é ensinada que, olha, se alguém falou assim para você, você não pode levar aquilo para si, você tem que responder à altura. Não, a gente sempre fala lá na escola, né? Acontece às vezes da criança chegar e falar, chamar o outro de um palavrão, né? Ou querer bater no outro. Por que você fez isso? Porque ele fez comigo primeiro. Então a gente fala, olha, você não reproduz. Sempre a minha orientação na escola é, não reproduz. Você gostou de apanhar? Não, o outro também não gostou. Você gostou de bater? Aí o outro gosta, né, de bater, mas fala, mas ele tem pai. Seu pai não gostaria que você apanhasse. Né? Não gostaria de chegar em casa e falar, meu filho apanhou. Então, assim, do mesmo jeito que você tem pai e mãe e ele não gostaria que você apanhasse, o outro também não. Então a gente sempre fala, aconteceu alguma coisa que você não gostou, comunica para um adulto, chega na gente, conversa, que a gente vai tentar sanar ele da melhor forma possível. E é interessante, só dando uma adenda, que é interessante o que o Cabo David está trazendo, que é muito comum a criança, ela negligenciar a fala.
né? Ela negligencia porque ela tem medo. Ela tem medo do que vai ser dito aos pais e como os pais vão reagir, né? Que muitas vezes o pai chega e fala, nossa, o pai ou a mãe ou o responsável chega e diz, nossa, eu vou procurar melhorar. Às vezes fala, não, mas ele é assim porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. E não tem aquela abertura de dar entrada para dizer, o que eu posso fazer por você? Filho, por que você agiu assim? Geralmente, sabe qual é a fala do pai? O que vocês fizeram, o que vocês falaram para outra criança? Ele vai preocupar em relação ao que a gente agiu, a forma que a gente agiu Com a outra com o criança. outro. Ao invés de, às vezes, falar, meu filho bateu no outro, é errado. Ele não quer saber que o filho dele bateu ou o filho dele agrediu. Ele quer saber por que aconteceu e o que a gente fez com a outra criança. Aí eu falo, o filho do outro é o filho do outro, eu vou falar com o pai dele. Aí não é um problema seu. Vamos falar do seu filho aqui. O foco aqui é o seu filho. Eu não quero saber por quê, o que aconteceu, como. Eu quero saber por que ele reproduziu a violência. Porque assim, nós falamos que não existe motivo plausível para reagir a uma violência ou para reproduzir. Por mais que você tenha motivos. Né? A gente está falando de crianças. Com certeza. E o interessante, que dando assim uma continuidade, é que quando nós trazemos isso para dentro do pai, fica a gente conversa com a mãe, com o pai responsável, com a criança, a gente às vezes chega a trazer todo mundo junto em um grupo só, né? E aí quando você traz todo mundo junto em um grupo só, você pergunta para a criança, o que acontece com você que você não gosta? Conta para mim lá dentro da sua casa. A criança fala, eu não gosto que a minha mãe briga comigo, porque eu não sei por que ela está brigando. Então, quando a gente reproduz, ele é reproduzido desse momento da infância. Quando a criança tem aí essa problematização de acontecer uma coisa na escola, o pai foi chamado, a criança silencia. Letícia, e você acredita, assim, que, por exemplo, o tratamento da família em casa é que transforma a criança a ser vítima da violência e a criança a ser violenta? Está diretamente ligado à família ou não? Porque às vezes dentro de casa tem todo um tratamento, mas ele já tem um perfil violento. Ou você acha que isso está diretamente ligado à educação dele? Muito relativo, Paula. Eu acredito que tem uma relatividade extensa mesmo, assim, nessa sua pergunta, porque tem transtornos que a criança nasce. Então, ela tem uma agressividade enraizada devido a um transtorno. Por exemplo, agora atual transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Então, nós temos esse transtorno que já é enraizado e que a gente tem que visualizar logo nos primeiros sintomas, as primeiras coisas que a criança vai apresentar voltado aí para essa agressividade, que já apresenta bem pequenininho mesmo. É um transtorno que você consegue observar já nesse momento de primeira, segunda infância. A criança ela realmente é agressiva, enraizada no olhar, na fala, na expressão facial e no fato da agressividade mesmo, né? Porém, tem outros casos que a criança ela reproduz. E ela reproduz muitas vezes com dor. Sim. Eu bato porque eu apanho. Ou eu apanho porque eu vejo alguém apanhar. Então, a criança ama muito uma mãe e é aquele amor que, segundo alguns estudiosos, é o amor mais específico existente quando a criança nasce. O único amor é o da mãe. Então, eu amo essa mulher e alguém bate nessa mulher, então eu posso apanhar, porque ela também pode. Entendi. Então, tem essa representatividade de receber a violência e de devolver a violência. E isso é uma questão de extremo gozo para quem está fazendo, extrema dor para quem está recebendo. E muitas vezes quem está fazendo também sente dor, mas simplesmente reproduz por hábito. E às vezes não sabe nem por que está fazendo. A gente está falando desse processo de primeira, segunda infância, chegando ali já na terceira infância, que eu acho que é até onde você vai. Mas na pré-adolescência já é consciente os atos, já entende o que está fazendo e persiste ou desiste. Que aí é quando a gente vem com o processo de eu vou dar continuidade nesse transtorno, não tenho controle.
eu vou dar continuidade nesse comportamento e sei que eu posso parar. Então, é onde a gente traz ali a consciência, que é essa fase da pré-adolescência, que já vem todo esse processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, que a gente chama da transição da infância para a adolescência, que é um processo chamado de adolescer, que é uma complexidade bem maior, que a gente precisa de um outro podcast para falar dele. Agora, Letícia, eu penso assim, que mesmo sendo comportamental ou psicológico, eu acho que o apoio e a influência na família, eu acho que faz toda a Conta muito, diferença. né? Com certeza. Toda a diferença, né? Porque, primeiro, a questão da aceitação. Quando é psicológica, a família ela tem que entrar com a medida, com a reação, e às vezes espera muito, né? Para que ela possa agir. E, gente, nesse esperar muito, quem sofre realmente é a criança. E uma dúvida que eu sempre tenho é, igual, por exemplo, eu achava o Juan Felipe meio disperso na concentração. Aí teve a professora que alfabetizou o Ian Davi e eu levei ele para ter a linha de reforço com ela, Silvane. Inclusive, abraço, Silvane, excelentíssima professora. E ela, quando alfabetizou o Ian Davi, ela percebeu algumas coisas na forma que ele pintava. E ela chegou em mim e me perguntou se estava tudo bem em casa, o que era, o que não era. E eu falei, Silvane, eu trouxe o Juan, que ele está com dificuldade em concentração. Você consegue me ajudar a ver se ele tem algum transtorno, alguma coisa, né? E você como educador, você como psicóloga, os professores que são... que estudam para isso, tem como eles captarem alguma coisa no sentido da pintura, da letra, ou até mesmo do comportamento da criança? Muito, muito, muito mesmo. O professor, ele é expert, digamos assim. Ele seria, então, tipo assim, a primeira chavinha para detectar alguma coisa. Eu quero fazer uma correção. Segunda. Primeira é os pais. Ah, boa. Só que às vezes os pais negligenciam essa visão. Não é porque eles enxergaram, eles fingem que não vê, eu acho que com o tempo vai acabar, vai mudar, enfim. Mas em relação ao professor, como professor, a criança ela denuncia muito e às vezes até de forma não intencional, mas a forma como ela está vivendo ou ela reproduz muito nas suas tarefas. A gente percebe quando a criança ela teve um dia bom numa tarefa que ela faz. Às vezes a criança tem uma letrinha muito legal e tudo mais, e de repente ela faz aquela tarefa rápido ou não faz com tanta concentração. Eu recebo muito desenhos e a gente observa muito em desenhos os pedidos de socorro e a Letícia é uma testemunha nossa que a gente recebe demais. E isso desde criancinha mesmo? Sim. A criança, quando a Letícia falou sobre o TOD, por exemplo, né, que é um transtorno opositor desafiador, e a gente acompanha alguns casos, quando a criança ela está passando por alguma dificuldade, gente, ela é uma outra criança. Mas quando está tudo bem, ela também rende até mais em relação à qualidade dentro da vida escolar. Agora, o professor ele consegue, e todas as vezes que o professor, porque conhece, ele passa pelo menos 200 dias letivos com a criança, ou era para ser, porque tem alguns faltosos, mas quando o professor ele observa, ele geralmente ele já passa, olha, essa criança ela não está bem. E quase sempre, Paulo, quase sempre, quando a gente tem essa visão do professor e a gente vai acompanhar, dá em um resultado ruim e a gente consegue ver alguma coisa em relação que prejudica a criança. Seja uma violência, seja a gente consegue captar, né, Letícia? Então, aqui hoje, dentro do nosso município, existe esse trabalho. As professoras fazem isso e geralmente você pega desde criancinha pequenininha. Eles mandam, né, para a gente observar e a gente acaba enquadrando no pai, porque muitas vezes essas crianças que apresentam essas dificuldades, que estão sofrendo alguma coisa, é uma questão familiar. Então, o que a gente faz? A gente convida a família a vir até a gente e às vezes a gente vai até essa família. Na verdade, a gente costuma visitar todas as famílias. Lógico que no nosso tempo, de acordo com a nossa demanda, mas as famílias elas são muito solistas. Às vezes dá uma escorregadinha, às vezes fala, mas eu estou trazendo aqui já é a 4ª vez e não adiantou nada. Eu disse, calma, né? A gente tem sempre que ter esse processo de, calma aí que a gente está aqui, a gente está junto e vamos tentar resolver junto. Eu nunca faço aquele grupo só com as crianças, eu trago as crianças,
trago o assunto que eu especifiquei para trabalhar com eles e na sequência eu trago os pais. E aí chega a ser bonito de se ver quando a criança olha e ela se sente empoderada. Minha mãe está aqui, né? Nossa, eu estou falando de um assunto, a gente fala muito do desenvolvimento na escola, do comportamento. Tem crianças que chegam para a gente que não conseguem conversar na escola e passa um certo período, está se desenvolvendo mais, está tendo aquele diálogo maior. Mas isso porque lá na escola ela está sendo observada, em casa ela está sendo observada e na assistência também. E é essa teia de atendimento que a gente faz que nos fortalece. Às vezes nós não temos resultados positivos. David, tem aquela criança lá, vamos pegar mais firme com ela? E a gente começa, por exemplo, a gente fez um comentário desse, uma confraternização do município, né? E agora a criança tem ido frequentemente. Mas por quê? A gente vai como equipe PAIF nessa casa, a escola observa, chama a mãe, a gente convida para estar junto, e o nosso papel não é dizer, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Isso é prevenir. Isso é dizer, você não está sozinha. Vocês não estão sozinhas. Porque vocês têm um município que apoia, que segura na mão de vocês. Não só as escolas militarizadas, eu quero ressaltar também as 2 outras escolas que não são militarizadas no município, que são bem instruídas e capacitadas para atender essas crianças. É muito interessante esse trabalho que a gente faz, porque a gente tem parceria. A gente luta pelo bem-estar, pelo desenvolvimento daquele menor, daquela família. E a gente pensa em construir um município melhor, né? Para quando a gente estiver velhinho, a gente dizer, opa, então, eu te vi ali. Ressaltando aqui, então, todo o nosso município, todas as escolas independentes, se são militares ou não, tem esse suporte. Esse diferencial. Esse suporte do pai. Isso é porque, assim, a Secretaria de Educação, né, ela já veio com essa diretriz. Então, independente da forma da escola, se ela é mais tradicional, se ela é militarizada, a educação em si, né, ela já propõe, né, essas metas. E os resultados são grandiosos. Né? Grandiosos. Quando a gente consegue, né, a participação da família na escola, né, a colaboração dos professores ajudando e auxiliando, e o atendimento principalmente ali da parte psicológica, do CRAS, gente, os resultados, as crianças elas se descobrem, evoluem e se encontram, né, com pessoas, e aí elas falam, olha, eu tenho capacidade de chegar e ser quem eu achava que eu nunca seria. Letícia, voltando um pouquinho para essa fala da violência, aqui em Indiara, graças a Deus, não teve nem suspeita, né, de nenhuma violência, graças a Deus por isso. Mas isso pode acontecer com as nossas crianças ali na fase dos 4, 6 anos, ou só acontece ali na pré-adolescência ou na fase adulta? Paula, lembrando o que o Cabo David trouxe no início da nossa conversa, é uma questão, na infância, é uma questão que é reproduzida, né? A violência, ela vem reproduzida. E aí, quando a gente pensa em dentro das escolas, é mais externo do que interno. Tem estudos que falam por que a escola é escolhida para essas violências. São locais onde as crianças, os adolescentes, eles são mais feridos, né? De forma emocional, de forma psicológica, abalando aí todo o seu processo cognitivo, sua saúde mental. Então, escolhe-se as escolas por esse motivo. Por que escolhe-se as crianças, né? No caso, vindo de forma externa, nesse caso, no contexto escolar, como violência. Por que escolhe essas crianças? Porque são mais fragilizadas, são alvos mais fáceis. Então, essas são as escolhas de alguns projetos de pesquisa, de alguns cientistas, historiadores. Indiara não tem nenhum tipo de suspeita, nunca teve, como vocês estão dizendo, eu estou aqui recentemente, mas também nunca li nada sobre. O que nós podemos pensar nesse momento? Que nós podemos trabalhar quando nós visualizamos nas nossas crianças indícios de agressividade. Então, é um trabalho preventivo necessário a partir desse diagnóstico, pré-diagnóstico visual. O que eu vi nessa criança pode gerar um contexto violento com perspectiva de futuro. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Intervir de forma assertiva, para que a gente não perca essa criança para o sistema ou até mesmo para esse mundo da violência com a qual ela pode ser manipulada ou se tornar um manipulador, para que isso se torne real, que é o que está acontecendo no Brasil nesses últimos momentos. E a Prefeitura de Indiara, ela tem nos dado muito apoio para que a gente possa trabalhar com essas crianças, né? Nos dado esse suporte pareado a essa teia de atendimento, educação, com assistência,
com a saúde, que tem crianças que vêm para a gente com suspeitas, tendo essa visão delicada do educador, chega até mim, e aí eu observo por alguns momentos junto com essa família, e a gente encaminha para a saúde, e essa criança é investigada para um neuropediatra. Então, é um processo de 2 dias, 3 dias? Não, não é. Leva um certo tempo, porque tem todo um sistema por trás de tudo isso, tem esse período avaliativo, mas nós estamos trabalhando unidos. Mais uma vez, eu reforçar, para o bem-estar do menor. Quando vem alguma criança para a gente, eu não sei se vocês também têm esse amparo lá na educação, mas eu tenho muito amparo do Conselho Tutelar. Está acontecendo algum movimento de agressividade que a gente não está conseguindo de forma aguçada a observar e atender da forma que a gente faz com tanto esmero, a gente chama o pessoal do Conselho Tutelar que nos dá esse suporte enorme. Então é toda uma engrenagem da prefeitura, né, que funciona. Começa lá dos pais daqui dentro de casa, passa para a escola, passa pelo professor, o professor já identifica, já chama, passa às vezes para coordenação já chama a psicologia, e daí já tem toda uma engrenagem que funciona para evitar um transtorno maior lá na frente, né? Exatamente. Essas crianças, eu até me lembrei de uma coisa aqui que eu acho muito interessante ressaltar, que antes mesmo dessas crianças nascer, a prefeitura ela disponibiliza o programa Criança Feliz, que as crianças são acompanhadas em casa até uma certa idade, depois elas vão para a creche, que continuam sendo acompanhadas, depois vão para a escola e depois, né? Então tem um segmento que nós recebemos e que nós passamos para essas famílias. É lógico que muitas vezes a gente tem alguma falha. Nós não somos perfeitos. Mas o que nós buscamos? A perfeição. É verdade. Como diz o nosso querido Mário Sérgio Cortella, que seu amado gosta muito também, faz o melhor que você pode com o que você tem nesse momento, até você ter condições de fazer melhor ainda. Excelente. Isso. Agora sim, Paulo, o que eu acho? Acontece, né, nessa idade? Sim, mas não é comum. E nós também não podemos normalizar a violência infantil, a violência dentro desse contexto da educação infantil. Boa, Caio Deus. Porque às vezes fala, porque acontece, então é como se a gente abrisse brechas ou espaço para que ela pudesse acontecer ou ser reproduzida. Não podemos normalizar, porque não é comum uma criança ser violenta. Não é da natureza dela ser violenta. Ela pode passar pelos estágios de educação, como diz Paulo Freire, por exemplo, né? Paulo Freire, não, perdão, Piaget, vai dizer dos estágios da educação, e um dos estágios é a fase do egocentrismo, né? Então ela acha que tudo é dela, que o mundo gira em torno dela, que a gente vive em prol dela, mas é uma fase, é um estágio, tá? Agora sim, a gente não pode normalizar essa questão de que a violência, ou que a gente também, vou criar uma nova teoria aqui agora, Letícia, da educação, de que essa fase do egocentrismo evoluiu e agora está nos adolescentes. Não, gente, isso é em crianças, tá bom? Então, assim, a gente não pode relativizar para falar, não, para a gente entender que não, a criança é violenta porque está dentro de um contexto. Não, se ela é violenta, 2 fatores apenas. Ou ela tem traços psicológicos e nasceu com isso e que pode ser trabalhado com medicação e sessões para que ela possa melhorar e desempenhar e socializar enquanto estiver maior, ou então ela aprendeu a ser agressiva, vendo os exemplos, né, a não fiscalização do aparelho celular, gente, que assim, tem muito É essencial, né? Nossa, mas eu faço um apelo aqui aos pais, vou abrir um parênteses aqui, né, umas asas, eu falo, pai, mamãe, papai, cuida do celular do seu filho não tem que ter senha no celular, você tem que ter acesso a tudo, exatamente tudo que ele vê. Na verdade, assim, crianças no nosso contexto, né, de 1º ao 5º ano, de 6 a 10, 11 anos de idade, ele não tem nem que ter um celular próprio para ele, nem rede social, né? Mas nós temos casos e casos, então já que você liberou para o seu filho, também se responsabilize por isso. Acompanhe, gente, porque não é normal. A criança não tem que ser violenta. A criança ela é um ser em construção, né? Então, eu quero também citar Vygotsky, né? Que é um autor que eu sou muito fã, porque é muito visado no nosso contexto atual. Então a criança ela vai aprender com o meio, né? Ela vem ali, casquinha, sem nada, e ela vai aprender com o meio. O meio que ela está inserido vai dizer quem ela é.
Então, a gente estava falando também sobre caráter, até a idade que é construído. Então, o caráter ele vai ser construído de acordo, né, do meio que ele vai estar inserido. Então, se é um meio de violência, de palavrão, de xingamentos, né, de agressividade, a criança ela vai aprender aquilo. E reproduzir. E às vezes ela não vai reproduzir de forma pejorativa, digamos assim. Ela vai reproduzir porque foi o mundo que foi apresentado para ela. Normal pra Ela não ela. sabe reagir de outra forma. Então, quando alguém fala um não para ela, às vezes ela ouve um não dentro de casa e esse não é acompanhado de violência. Eu não estou falando da questão de correção, gente, porque a gente deve corrigir os nossos filhos. Eles têm que ter limite na nossa casa. Eu sempre falo lá na nossa escola. Gente, a escola é muito parecida com a sua casa. Eu falo para eles assim, Letícia, ó, a geladeira de inox hoje é a moda, né? Então, se você tem uma geladeira lá na sua casa e a criança chega lá e risca a geladeira, o que a mamãe e o papai vai fazer? Vai aplaudir? Não vai. Ela vai entrar com meio de correção, vai tirar o celular, vai colocar de castigo, vai dar uma palmada, enfim, mas ela tem um método, né, de correção dela. Então, a disciplina também está intrínseca dentro da família, dentro de casa. Então, é por isso que eu falo assim que a criança ela não tem que reproduzir a agressividade, porque o corrigir papai e mamãe com amor é diferente da violência, né? Verbal, não verbal, externa, sexual, física, né? Que a gente acompanha, gente, de várias formas. E as nossas crianças, elas às vezes até tentam esconder, às vezes talvez para proteger o papai e a mamãe que tanto amam, mas é muito difícil. Muito complicado. Trazendo só uma concordância aqui com o Cabo David, amor. Quando a gente fala em amor versus violência, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo, quem nós somos nessa história dos nossos filhos? Meu filho foi lá, riscou a geladeira e eu vou corrigi-lo, vou discipliná-lo, mas ele sabe por que ele está sendo disciplinado? Que muitas vezes a gente pega uma criança de 4 anos, dá as suas palmadas, como você acabou de dizer, só não fala para mim que deu palmada, que eu sofro, mas faz a sua correção da sua forma disciplinar, mas a criança nem sabe por quê. Porque a gente está tão esgotado dos nossos dias, do nosso trabalho, do contexto familiar. Tem pai que trabalha em 2 empregos, tem mãe que trabalha de empregada doméstica, à noite tem que cuidar de casa, lavar roupa e criança está chorando e tem que ensinar a lição, a gente esgota. E a criança risca a geladeira e é o último pingo d'água para derramar o nosso copo estressor. E a gente esquece de amar. É muito importante a gente lembrar do amor, regar o amor. Eu vou até trazer algo a mais nessa questão do amor, porque dizem que mãe é manha, né? Eu sou suspeita de falar porque realmente eu boto um pouquinho de mãe ali nos meninos. E graças a Deus eu tenho Diógenes para me ajudar nessa direção aí, né? Para equilibrar. E algo muito interessante que ele traz aqui em casa, eu sou muito grata a ele por isso, que amor não quer dizer que você vai dar tudo aquilo que você teve, mas você vai dar aquilo que você também não teve. Então, por exemplo, um evento que aconteceu agora na Páscoa. O Juan, ele pegou a borracha, uma borracha novinha, que eu entreguei para ele, ele estragou. E aí eu peguei e fiquei brava, porque quando eu tô nervosa, misericórdia, né? Sou educadinha assim, né, amor? Mas quando tô nervosa, sai de baixo. Até o Diógenes Ramos tem medo da Paula quando ela tá brava. E daí eu corrigi ele, danei tudo. Aí o Diógenes virou pra mim e falou assim, amor, ele sabe por que você tá gritando com ele? E assim, muitas das vezes você corrigiu ele aqui agora, passa 2 minutos, você vai lá. Aí eu falei que não ia ganhar ovo de Páscoa. Porque tinha, na hora da raiva, eu falei, você não vai ganhar ovo de Páscoa, tudo que você pega, você estraga, né? Aí ele falou, amor, se você falou que não vai dar o ovo de Páscoa, você não vai dar o ovo de Páscoa. Eu, amor, tadinho, como é que eu vou ficar sem dar ovo de Páscoa para ele agora? Aí a gente arrumou, né, o jeito que trouxe também para eles entenderem o porquê da Páscoa, né, que é a ressurreição de Cristo. Então ele contou a história da Páscoa, foi o alívio que eu tive para dar o ovo de Páscoa para ele entender o porquê que ele estava ganhando o ovo de Páscoa. Mas o Diógenes sempre traz isso para mim. Amor não é só você mimar, amor não é só você adular. Muitas vezes o amor é você corrigir, por mais que doa, porque, gente, dói. Dói quando seu filho tá errado, você sabe que ele tá errado, mas você quer proteger.
Aí, muitas das vezes aqui em casa, né? Às vezes o Rian Davi faz alguma coisa errada, ele faz tudo certinho. Ele faz uma coisa errada, eu falo, mas ele faz tudo tão certinho, né? Só disso aqui. Mas ele precisa saber que aquilo tá errado. Não abona o outro. Justamente. Isso aí eu quero trazer até um contexto, por exemplo, escolar, Paula, que às vezes uma criança, ela toma uma transgressão na escola, ela não deixou de fazer tarefa, ela não fez a tarefa, ela, enfim, né, cometeu algum ato que transgrediu ali dentro da escola. E o pai, ele vai na escola muito bravo, porque ele quer que o filho esteja protegido mesmo o filho estando errado. Aí ele fala assim, não concordo, é porque são crianças, é porque isso, porque aquilo, e eu acho que foi muito duro. E assim, eu vejo que nesse momento, coloca o filho assim dentro de uma bolha, né, e fala assim, você está isento de ser chamado a atenção por quem quer que seja, mesmo que aquilo faria bem para você futuramente. Que a criança tem que entender que tem um limite. Aí eu quero trazer até um texto bíblico, né, de Provérbios, que é o livro considerado o livro da sabedoria. Fala assim, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar. Quando ele crescer, não vai se desviar dele. Eu acho interessante essa concordância do no caminho e não ensinar o caminho. Você não ensina o caminho para a criança, o que ela deve fazer, você ensina fazendo. Então, faz toda a diferença, né? Apenas com certeza. Um N ali, mas faz toda a diferença. Então, quando você ensina a criança, como a Letícia bem disse, você vai ficar de castigo. Mas por que você vai ficar de castigo? Eu só risquei a geladeira. Mas qual o sentido de riscar a geladeira? Qual o valor que tem aquilo? Qual foi o custo que teve aquilo? Então, você ensina a gente um monte de regras em cima daquilo. O problema aqui hoje é porque a gente está, como você disse, gente, a gente vive num mundo onde o mal do século é a ansiedade e tudo acumula e a gente está cansado de muita coisa, que às vezes a gente esquece realmente de ser pai e mãe. E a gente responsabiliza outras coisas. E é muito mais fácil eu pegar meu celular e colocar no YouTube e deixar meu filho assistir o que ele quer e o que ele não quer, o que ele precisa e o que ele não precisa, do que eu ir lá e chamar atenção e falar, meninos, para de conversar, menino, fala baixo, menino, para de correr dentro de casa, não suja a louça. Então a gente relativiza, né? É mais fácil pra gente. E às vezes eles pedem socorro até mesmo nas atitudes dele. Por exemplo, teve uma fase que o Felipe estava extremamente custoso e nada, falava com ele, conversava e nada adiantava. Mas foi a fase que ele estava de dificuldade na escola. E ele estava tipo assim, mãe, me acode, né? E eu não estava conseguindo compreender. Até que eu compreendi o que ele estava querendo me dizer com a custosice, a gente está tão ali doutrinado, na rotina, no dia a dia, que a gente não vê. Então, às vezes, precisa alguém de fora ver para trazer a gente para dentro dessa realidade. É aí onde eu acho que é essencial a casa com a escola. É essencial, é uma extensão. Eu sempre falo isso para todas as professoras dos meus filhos, abraço para todas elas, e assim, que eu sou aquele tipo de mãe que pode contar comigo para o que der e vier. Se meu filho está errado, pode colocar ele de castigo, não tem problema. Ele precisa entender o porquê que ele está ali. Mas eu também quero que ele seja enfatizado nas qualidades dele. E a escola é a extensão da casa da gente. Então, muitas das vezes, nós acabamos deixando muita responsabilidade para a escola e esquece um pouquinho da nossa, né? Então, acho que esse problema é um dos maus que vocês que estão ali na educação têm que estar conseguindo levar. Né? O Cabo David trouxe no diálogo dele, as famílias, elas não são iguais, né? São famílias. O único lugar que a família é igual é no significado da palavra no dicionário. Mas na prática, na realidade, são famílias muito diferentes. Famílias mais organizadas, outras menos, outras com maior desenvolvimento financeiro, outras com menor. Então, tem criança que chega na escola, ele está com tanta fome que ele não consegue prestar atenção na aula até a hora do lanche. Então, tem esse processo que atrapalha também no desenvolvimento cognitivo? Tem, claro que tem. E aí, quem nós somos nessa hora? Porque da mesma forma que a gente pede para terem amor em casa, a gente emana isso na nossa profissão. Nós somos o que somos porque amamos o que fazemos. Isso é verdade. Né? E eu sou testemunha dos dois profissionais que vocês são, né? Eu acompanho vocês aqui no município de Indiara e realmente é por amor mesmo o trabalho de vocês. E estão de parabéns por isso. Agora sim, voltando lá para o assunto violência. Quando chega ali no extremo, que é
os casos, né, que vem acontecendo aí, que a gente está acompanhando na mídia, de ter ataque de colegas a outros colegas, ou até mesmo de outras pessoas, terceiros, entrarem dentro da escola. Aqui, em Indiara, eu sei que eu estou recebendo recadinho todo dia lá no grupo da escola. Olha a mochila do seu filho, olha se não tem tesouro, olha se não isso. Qual, Cabo David, que o senhor acha que é o papel principal da família nessa prevenção de chegar nesse extremo? Uma pergunta excelente, gente. A gente sempre diz, a família ela tem total participação no processo de ensino-aprendizagem da criança e no processo educativo, até porque vem de lá. Essa questão de fiscalização é o que a gente está falando, a gente vai trabalhar com a prevenção. Eu faço algumas revistas, né, na escola também, junto com os outros militares que trabalham comigo, Cabo Robson, Cabo Nascimento, quero mandar um abraço para os amigos também. As professoras, né, o auxílio delas ali também, né, com consentimento também dos pais, porque eles são informados quanto a isso. A gente não escolhe um dia, a gente faz aleatoriamente, até porque se alguém tiver com alguma intenção ruim, não vai se preparar, né, para aquele dia. E realmente eu encontro tesoura com ponta, né, às vezes não tem intenção, mas que não deveria estar lá. Eu encontro celular na escola, e na nossa escola, nesse contexto, ele é proibido, né, a criança da fase 1 ali do ensino fundamental, ele não tem que ter o celular, nem o acesso ao celular, porque não tem utilidade para ele lá na escola. Então a gente encontra coisas de casa, encontra brinquedos que não deveriam estar ali. Então, se a família ela, né, assumir esse papel de fiscalizar, vai facilitar, né, primeiro o trabalho da escola e depois vai prevenir uma possível tragédia, um possível incômodo. Por exemplo, se um celular, ele não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum. Mas se esse celular vai para a escola e lá na escola esse celular some, a gente tem toda uma problemática para saber por que sumiu, quem foi, a gente não pode acusar ninguém, a gente não tem provas, então é muito complicado. Se a família trabalha nesse sentido, a gente consegue, né, evitar um mal maior. A gente tem criança que, por exemplo, leva dinheiro para a escola. A mãe, por um deslize, esqueceu o dinheiro do aluguel dela dentro da mochila da criança. Então, assim, não cabe à escola tomar essas ações. Só que hoje, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, que o papel da escola, ela abriu. Hoje a escola, a gente não consegue nem definir quase, né, quais os papéis. A gente sabe qual é o principal, que é o ensino-aprendizagem. Mas a escola hoje, ela socializa, ela abriu nessa parte de paternalismo, ela abriu vários setores de aconselhamento, enfim. A escola é um pouco de tudo. Eu acho que você disse aí que ela é a extensão da casa, mas não literalmente, né, gente? Mas acontece. Então, a gente precisa realmente dessa fiscalização. Você fazendo essa fiscalização, papai e mamãe, você já vai estar, por exemplo, olhando se o seu filho já fez a tarefa dele, né, não vai deixar só para ele chegar na escola e tomar uma transgressão, por exemplo, porque não realizou sua tarefa. Você vai estar vendo a organização dele, você vai estar vendo a higiene dele com os materiais, com a mochila, você vai estar vendo se tem alguma coisa que ele não deveria levar para a escola, você vai estar corrigindo se os materiais vão ser os corretos para aquele dia. Então você vai estar sanando, né, um monte de coisa, né, fazendo uma ação só. E é coisa que, gente, por mais que trabalhe. Quando eu cheguei aqui em Indiara, eu trabalhava trabalhei nas escolas, e aí no período de pandemia, eu comecei a fazer um extra. Trabalhei lá no Capivari, fazendo segurança, né? Então era 12x36. E eu chegava às 6 horas da manhã em casa, tomava um banho para 7 horas, tá na escola, para cumprir o expediente daquele dia. Mas nem por estar cansado, essa é a minha realidade, mas nem por estar cansado, nem por não ter tempo, eu não deixei de exercer meu papel de pai dentro de casa. Eu chego em casa, gente, eu brinco com os meus filhos, tenho que fazer esse papel, nem que eu não queira, mas eu tenho que brincar com os meus filhos. Às vezes vou fazer uma caminhada com eles, vou andar de bicicleta, vou jogar um videogame com meus filhos, vou fazer alguma coisa, mas eu dou uma atenção para eles, porque eu não quero só dar os presentes, mas eu quero ser o presente para eles, e presente literalmente. Eu tomo a leitura deles, então eu tenho uma filha no 3º ano, outra no 1º ano, e já lê, já escreve, tem essa autonomia. Mérito da escola, demais, mas mérito também da minha esposa maravilhosa que ajuda e auxilia
da gente também que quer fazer esse papel. Porque eu não quero que lá na frente eu vejo meu filho olhar para mim e falar, pô, meu pai nunca me ajudou em nada. Pô, meu pai, além de ensinar a fazer barba, o que é que ele me ensinou mais a fazer? Ele me ensinou a andar de bicicleta, ele me ensinou a jogar bola, ele me ensinou... Eu pego minha filha, gente, eu sento, vamos aqui, pinta aqui minhas unhas hoje. Ela vai e pinta minhas unhas. Depois tira. Não vou pra escola, que às vezes me faz transgressão disciplinar. Mas faço. Filho, vem cá, o papai quer fazer um penteado no seu cabelo. E vou lá, faço umas tranças. Às vezes sai legal, às vezes não sai. Mas eu participo da vida deles. Então, participar do contexto educacional não é só matricular a criança e deixar lá no horário. Porque ele não está lá só para ser cuidado na escola. Mas ele está lá, né, na escola, acreditando que em casa ele tem todo um suporte. Ele tem um pai que se preocupa, tem uma mãe que se preocupa, que pode chegar tarde da usina no horário que for. O filho às vezes pode estar até dormindo. Vai ali, olha a mochila, se preocupa com o que ele está levando. Se chega alguma coisa que não é dele, tem aquela preocupação de falar, olha, chegou um negócio do meu filho que não é dele, devolve. Né? Então é muito importante, gente. E são valores que meio que se perdeu, talvez pelo cansaço extremo. Gente, talvez esse seja o maior valores problema. Que eles carregam pro resto da vida. O resto da vida, exatamente. Então, é o nosso papel, gente. Não tem como eu responsabilizar a babá que cuida. Gente, ela vai cuidar da melhor forma possível, mas ela não vai dar o amor e a atenção que o filho ele necessita e que só o pai e a mãe pode, e o responsável pode passar para eles ali. Então, é muito importante, Paulo, muito importante mesmo. Gente, nem que seja, não tem nada, mas só o ato de você demonstrar esse cuidado com seu filho, de você estar olhando, mesmo que você saiba que não tenha nada lá, mas só esse ato, você vai pregar um valor para ele de cuidado, de proteção, que às vezes excede o presente de um celular. Eu acho muito interessante aqui em casa, isso que o senhor disse, Cabo David, que o Diógenes costuma chamar os meninos de atrapalhante. Atrapalhante, para ser mais precisa, né, amor? E quando ele resolveu construir a produtora, vocês podem observar que aqui está a produtora, passou daquela porta ali a nossa cozinha. Porque como às vezes a gente trabalha um pouco até mais tarde, ele quis priorizar a família. E muitas das vezes eu já vi ele parar aqui, de coisa séria, importante para fazer, para ensinar um a andar de bicicleta, para brincar de arminha com os meninos. E assim, são valores que meus filhos nunca mais vão esquecer. E eles sabem que quando é sério, igual, por exemplo, a gente está aqui, eles estão lá no cantinho deles, sabem que não pode entrar. Mas no dia a dia, às vezes o George está ali com uma coisa séria, urgente para resolver. Ô papai, você me ensina a fazer um aviãozinho aqui? Aí o George faz o aviãozinho. Então, assim, a opção de montar a produtora aqui para estar mais perto, eu achei isso magnífico. E eu sou muito grata a Deus por isso, por esse acompanhamento que os meninos têm. Então, esses valores, igual muitas das vezes, eu tô arrumando o cabelo, tô arrumando alguma coisa, tá? O Rian... O cabelo de R$800. Cabelinho de R$800. E o Rian é apaixonado em caixa. Que eu faço caixinha no cabelo. Mãe, hoje eu vou escolher sua roupa. Mãe, hoje você vai com esse sapato. Mãe, vai arrumar seu cabelo assim. Aí ele sempre fala, mamãe, você tá tão linda hoje. Então, assim, às vezes as minhas brincadeiras não são as mesmas do Diógenes, que é aquela brincadeira de homem, né? É uma brincadeira, a gente vai jogar carta, a gente vai conversar, mas assim, eu tenho certeza que isso, quando eles estiverem maiores, vai estar registrado na mente deles, que eles tiveram isso. Então, eu acho que isso, maior do que qualquer presente, é a presença. Isso é essencial. E eu creio, né, Letícia, que isso aqui forma realmente uma criança que pode ter alguma... Claro que a gente tem os transtornos, que é algo que vai além, né? Mas eu creio que essa base familiar é essencial para formar uma criança, assim, que não seja violenta, que não possa vir a trazer algum transtorno para a sociedade e para a escola, né? Sim, com certeza, Paula. É importante ressaltar que mesmo tendo transtorno, quando é regado o amor, ele prevalece também. Quando é regada a convivência, ela prevalece também. Nesse processo de desenvolvimento infantil, o que marca a historicidade de cada criança é o seu desenvolvimento familiar, escolar, social. E quando tem toda essa junção, forma crianças saudáveis, né? É interessante ressaltar que dentro do programa tem um grupo de crianças que é atendido, que quando as mães estão, essa é uma conversa frequente. Tire um tempo com seu filho, escute o seu filho,
ouça o seu filho, dê voz ao seu filho, para que ele possa saber qual lugar que ele está. Então, qual que é o meu lugar dentro desta casa? Qual que é o meu lugar dentro dessa escola? Qual que é a minha voz nesse lugar que eu estou? Eu preciso me identificar dentro da minha história. E tudo isso acontece quando a gente consegue transformar momentos inesquecíveis em amor. Ou amor em momentos inesquecíveis, né? A gente pode inverter a ordem dos fatores no alter do produto, que de todo jeito vai ter amor nesse negócio. Então, eu acredito que é muito isso. O que gera violência? Falta. Falta de quê? De amor. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai construir, rega um pouquinho da sementinha de amor que existe dentro de cada um de nós. Isso é muito bacana. É muito trabalhado entre os pais, as mães, as crianças. E são crianças que vocês confiam nesse trabalho e mandam lá pra gente. Crianças muitas vezes que estão sofrendo bullying na escola, que dói, machuca eles de uma forma que atrapalha todo o processo de desenvolvimento cognitivo. E aproveitando esse gancho aí, Letícia, até é uma pergunta que tem aqui. Como que a escola auxilia essas crianças que estão sofrendo bullying? O David vai iniciar, porque eu tenho certeza que ele vai trazer um show pra gente. Vai lá, Carl David. Gente, bullying é uma coisa muito séria, muito séria. E se nós formos observar as últimas tragédias que aconteceram dentro das escolas, vou nem falar em outros contextos, né? Mas dentro das próprias escolas foi gerado exatamente pelo bullying. O bullying, gente, quando eu estudava na educação infantil, era um termo que não se utilizava, que já se existia. Hoje ele é muito presente porque as pessoas hoje são muito feridas, né? E quem é ferido, fere, né? Quem ama, ama também, né? Então, assim, gente, a Letícia ela trouxe um show aí. Mas a questão de bullying, né? Ele sempre vai estar ligado à violência. Não existe o bullying sem estar ligado ali à violência. O bullying, gente, ele é uma forma de preconceito também. É um conceito antecipado que você faz de alguém, né? E você julga ela de acordo com a sua ótica. Você não quer saber da necessidade daquela pessoa. Você não quer saber se ela tem falta ou excesso de alguma coisa. Você não quer saber se a saúde dela é boa igual a sua. Você quer saber de criticar e no sentido de ser agressivo e machucar, né? Porque o bullying ele machuca. Então, se eu uso um óculos, é motivo, às vezes, para fazer o bullying, chacota. Se o meu peso está em excesso, eu uso aquilo para ofender. Se falta peso, mesma coisa. Então, sabe qual é o problema? A gente se espelha em um padrão, em um modelo exemplar, que não existe. Não existe, gente, um padrão correto de como você se portar, como você... Não existe um padrão de pessoa, porque nós vivemos em um sistema de multiculturalismo. Então, todo mundo tem o seu jeito, todo mundo tem o seu jeito de falar. Eu vim de Brasília, né, por exemplo. E a fala de indiara, eu sou minoria. Então, ou eu adapto a fala, né, do povo do Goiás, ou então eu vou ser o diferente no meio daquilo. Mas eu ser diferente também tá tudo bem. Não tem problema, né? A gente, às vezes, aquele que é diferente, às vezes ele não se sente... A gente está falando de adulto, então é mais fácil da gente saber, porque a gente não deve satisfação, não deve explicação. Mas a criança, se ela é diferente, às vezes aquilo incomoda, porque nem todo mundo aceita, nem todo mundo fala sobre aquilo, assusta, causa estranheza, e a criança ela se encolhe, né? Acha que ela é estranha, acha que ela está num mundo diferente, ela se isola, e automaticamente para a educação é um prejuízo, porque ela tem um déficit de aprendizado, né? Ela trava, não aprende mesmo, né? Eu tenho, por exemplo, crianças do 5º ano que não são alfabetizados por uma série de fatores. A gente teve uma pandemia, sim, mas não é só por isso, né? A autoestima da criança está diretamente ligada com o aprendizado, né? Muito. E a autoestima dela vai lá para baixo quando é relacionada ao bullying. Então, se a pessoa é diferente, gente, não nos cabe julgar.
é o convívio dela, é onde ela está inserida, é onde ela se sente confortável, da forma que ela foi criada, é a raiz dela. E ela está num processo de enculturação. Às vezes ela vem de fora, ou a gente lá na escola, a gente tem o rico, a gente tem o pobre, a gente tem o gordo, a gente tem o magro, a gente tem todos, né, todos os setores, todos os fatores, social, econômico, enfim. E lá, eu tenho criança, por exemplo, que nunca ouviu falar em palavrão, mas eu já tenho a criança que ouve em excesso, né? E fala, e ela reproduz, ela não filtra. Eu tenho lá a criança que o papai e a mamãe cuida dela, ela é cheirosinha. Mas eu tenho criança que vai para a escola, a higiene dela tá péssima. Ela, né, tem um odor, ela tá com piolho. E é a realidade que ela está inserida. Isso é um outro contexto, onde nós, profissionais, iremos conversar com os pais que serão responsabilizados. Por exemplo, a criança ela vai lá para a escola, ela está com a farda amarrotada. Eu vou falar para a criança, ó, sua farda está amarrotada. Mas no sentido com que a criança vai chegar em casa e falar, papai, mamãe, eu não posso ir com a farda amarrotada para a escola porque é errado. Porque não é ela que lava, não é ela que passa. É o pai e a mãe. Mas a gente, adulto, sabe interpretar isso. Mas e a outra criança? Você vem para a escola igual saiu de uma garrafa. Nossa, então, isso. Uma crítica. Então, assim, o bullying ele vai estar ligado, né, ao preconceito ofensivo, mas ele também vai estar ligado a outra parte. Você não trabalhou a parte emocional do seu filho. A gente tem que saber que ele está ligado a um mundo e que nem todo mundo pensa da mesma forma. Às vezes ele vai receber uma crítica, ele tem que saber como ele vai absorver aquela crítica. Mas você está falando de criança. Gente, mas quando é que nós vamos começar a falar sobre isso? Qual é o momento que a gente vai começar a falar sobre isso? Ou a gente vai esperar o seu filho sofrer, você vai esperar o seu filho chorar, você vai esperar o seu filho ficar magoado, se trancar pro mundo, não se abrir com você, não conversa com o pai, não conversa com mãe. E aí vai entrar na rede social, onde tem um mundo de fantasia, onde todo mundo vai querer te entender, e aí de repente você vira um cara que a sociedade vai desprezar. Por quê? Não foi trabalhado da maneira correta. O bullying ele tem que ser combatido. Quem sofre bullying também, às vezes, comete bullying. Ele nunca vai estar ligado a uma situação isolada, né? Geralmente, quando uma criança ela sofre o bullying na escola, ela também reproduziu um comportamento anterior. Não é uma ideia fechada, mas acontece também. Então, tem vários fatores. Para que isso não venha acontecer, qual é o nosso papel enquanto educador, também enquanto pai responsável? É trabalhar dentro da nossa casa, gente. Porque eu não consigo alcançar o que acontece dentro da sua casa. Eu consigo um contexto escolar de 4 horas diárias. E as outras 20 horas? Ele vai estar ali dentro da sua casa, né? Ou no convívio familiar. Então, papai e mamãe, gente, a gente tem que entender que a nossa responsabilidade é além de alimentar. Né? Porque às vezes o pai fala, ele tem que alimentar esse menino, e só se preocupa com aquilo. Cara, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Eu sei, gente, eu também tenho. E eu trabalho, estudo, eu quero melhorar, eu quero crescer, todo mundo quer. A gente vive no sistema de capitalismo e todo mundo tem essa liberdade. Mas eu não posso isentar, eu não posso colocar... Eu sempre falo assim, Letícia, eu posso falhar como tudo na minha vida, mas eu não posso falhar como pai e mãe. Porque eu falhar como pai e mãe não vai ser uma falha para mim, vai ser uma falha para os pequenos. É eles que vão colher aquela falta que eu causei. Então tem que assumir isso. Então quando eu trabalho essa questão de bullying, quando acontece, né, lá na escola, se alguém sofre bullying, eu tenho 2 filhos, eu falo, olha, se alguém te apelida, primeiro você vai levar para o lado esportivo. Você vai apelar com a criança, porque também são crianças. Eu não sei qual é o contexto familiar dele. Mas se está reproduzindo de forma que está te magoando, você vai chegar lá, um adulto vai conversar. E aí a gente vai entrar em termos para prevenir. Aí eu vou chamar o pai daquela criança, saber qual é o contexto que ela está inserida, como ela age quando acontece nesse sentido, mas nunca estimular essa questão de violência. Aqui em casa, a gente tem o Georges até brinca que essa geração é muito mimizenta, né? Cheio de mimi demais. Aqui em casa a gente tem uma forma, a minha mãe já até acostumou mais, né, amor? É um bullying invertido. O Juan Felipe, o Rian Davi, a gente costuma dizer assim, brincar que se alguém for fazer bullying com eles, sai bullyingado. Porque, principalmente o caçulinha, que é mais, o Rian é mais centrado, né, e tudo, o Juan Felipe já é mais vida louca, digamos assim. Sim. Aí o Georges, por exemplo, se o Rian tá acima do peso, a gente vira e fala pra ele, tu tá gordinho, hein, daqui uns dias não entra mais na roupa, né, ele fala, tô te puxando, né. Então, assim, a gente tenta trabalhar na cabeça deles
eles sofrem o bullying dentro de casa, no sentido assim, que se eles sofrerem isso na rua, ele já vai entender como uma brincadeira. Igual, por exemplo, quando ele faz alguma pergunta idiota, tipo assim, eu tô aqui com essa caneta. Mãe, isso aqui é uma caneta? Não, é um abridor de lata, né? Tipo assim, ele sabe que é uma brincadeira da forma que a gente faz e ele acaba fazendo com a gente novamente, né, amor? Para eles entenderem assim, que o mundo é assim. Tem gente que vai falar sério pra ele, você tá acima do peso, você tá isso. Então, assim, a gente tenta trazer essa realidade lá de fora de uma forma mais leve aqui para dentro de casa. Não sei se é a forma mais correta, mas foi a maneira que nós encontramos para trazer isso. Letícia, você como psicóloga, qual é a orientação que você traz para os pais, tanto para aquela criança, assim, a que sofre o bullying, tipo assim, eu tenho uma pinta no meio do meu rosto e isso se torna um motivo de graça para outras crianças. Qual é o conselho que você traz para os pais, para essa criança que sofre um bullying e para os pais daquela criança que faz o bullying? Boa pergunta, Paula. É interessante a gente ressaltar que quando existe o reconhecimento do que está acontecendo, é mais fácil de trabalhar. Então, o que eu estou sofrendo? A criança precisa saber identificar. Tem essas brincadeiras, por exemplo, que você faz para mostrar para o seu filho que isso pode acontecer lá. Mães, pais, os seus filhos vão sofrer. Vai ter momentos que eles vão precisar enfrentar determinadas situações. E o nosso papel é ensinar eles a sair de lá. Não vai ser sempre um conto de fadas girando em uma proteção, porque vocês não vão estar aí sempre. Vai chegar uma hora em que eles vão precisar saber como lidar com esse contexto. E a criança que, por exemplo, tem um sinal no rosto, como você trouxe, Paula, como que ela vai reagir quando alguém falar para ela, olha, você tem um sinal no rosto? Eu tenho mesmo, porque eu me reconheço. Olha, você é gordinho, sou mesmo, eu me reconheço. Se aceita. Me aceito, me enquadro nessa história. Ah, você é burro. Não, você não está falando comigo porque eu não sou burro. Ah, você é horrível. Não, não é comigo que você está falando porque eu sou linda. Então, quem nós estamos? Qual é o perfil que nós estamos traçando aos nossos filhos? Porque vai chegar um momento que vai ter a confusão, que é quando eu disse, eles vão sofrer sim, porque faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Eu sou mãe. Eu vou até sair um pouco dessa visão de psicóloga e vou trazer aqui uma visão de mãe. A minha filha, ela tomou mildarona por muito tempo devido à cardiopatia dela. Aos 6 anos, ela tinha muitos pelos na testa, no braço, e um colega na perua falou para ela, você é um lobisomem. A minha filha chegou em casa arrasada. E eu disse para ela, o que a gente pode fazer para que isso mude? Tirar os pelos. Liguei para minha depiladora e disse, você pode fazer um atendimento aqui na minha casa? Minha filha depilou os braços e as pernas aos 6 anos com cera quente. E ela escorria lágrima no olho e dizia, agora eu não sou mais lobisomem. Era o que eu podia fazer por ela naquele momento. Porque ela estava assim peluda. E esse era o primeiro de muitos apelidos que ela ia receber. E aos 6 anos a minha filha tirou os pelos dos braços e das pernas. Acabou o problema? Não. Ela é toda cortada, não queria vestir roupas que marcassem as marcas das cirurgias. Foi vestir aos 16 anos. Eu disse para ela, você tem que se reconhecer na sua história. Isso aí nunca vai sair de você. E ela, aos 16, não, acredito que aos 14, ela começou a mostrar mais, né? As marquinhas que ela tem. Me fugiu essa parte do corpo aqui, do tórax. Então aí ela começou a mostrar mais. Mas eu tive que mostrar para ela, essa é você. E as pessoas vão zoar do que você é. E se você se aceitar, ninguém nunca vai ter esse direito. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos, quem eles realmente são. E eles têm que se orgulhar do que são. Não é porque eu tenho um peso maior, não é porque meu cabelo é diferente. Porque nessa fase da primeira, segunda e terceira infância, é exatamente isso que pega nos coleguinhas. Ah, outro detalhe. Chamar palavrão para os pais dessas crianças. E as deixam muito chateadas. Então, eu até relato no grupo para eles uma experiência que uma vez eu no trânsito, alguém buzinou e disse, dá seta. Aí eu pensei, será que a minha mãe já fez programa em outros momentos? Aí eu acho que não é comigo.
Não é? Então, se eu sei quem eu sou, se eu conheço o meu contexto familiar, é isso que a gente tem que mostrar. É a partir daí que a gente vai conseguir eliminar, porque o bullying só dá continuidade quando ele ofende, porque é o objetivo de quem está praticando. O objetivo de quem está querendo te ofender é te deixar Ferir, né? muito chateado, é te ferir, é te tirar do seu lugar de paz. Isso a gente está falando de adultos, mas isso também acontece com as crianças. Então, instrua seus filhos a quem eles realmente são, lembrando sempre com amor. Isso. O amor é a sementinha de tudo, né? Exatamente. E, Cabo David, a gente sabe que existe famílias que existe a violência dentro de casa, seja num contexto verbal, seja num contexto físico, e a criança acaba, às vezes, indo para a escola com essa vivência de dentro de casa. E a gente sabe que aqui na Prefeitura de Indiara tem todo um trabalho, né? Tem toda uma assistência que vocês recebem para estar ajudando essas famílias. Mas descreve melhor para nós, depois eu passo a palavra para você, Letícia, como que vocês auxiliam essas crianças e principalmente essas famílias que sofrem esses transtornos dentro de casa, essa violência que já vem lá de dentro do lar delas? Então, bom, a escola, gente, professor, ele igual eu disse, é além de professor. A gente tem um sentimento realmente pela criança, né, tem aquele convívio, e muitas vezes esse sentimento é muito paternalista mesmo, né, de tentar entender, é muito pouco, mas a gente tenta entender o que aquela criança está passando, porque são coisas que às vezes nem a gente passou, e é muito difícil. E como a gente já disse em outra pergunta, a gente consegue perceber quando essa criança, ou ela foi agredida demais, ou, né, da forma física, ou da forma verbal. Às vezes a agressão não foi contra ela, mas ela conviveu com a agressão, ela presenciou uma agressão. E a escola, ela tenta trabalhar muito isso, é claro, de forma isolada, porque nós não podemos expor essas crianças, nós não podemos expor para outros colegas, como eu disse, tem realidades e realidades. Tem criança que não sabe o que é isso, o que é a violência doméstica, por exemplo, o que é a violência sexual, por exemplo. Mas já tem crianças que já estão tão acostumadas que eles já... Eu recebi crianças na semana passada, lá na escola, e eu fiquei assustado, porque não foi um, dois, foi alguns, né? Eu fiquei assustado. Toda vez que a gente chamava a atenção deles e ia conversar com eles falavam, não, mas a minha vida é desse jeito mesmo, eu não presto, eu não vou melhorar. Uma criança falando isso, e isso eu assustei. E quando eu olhei aquilo, eu falei, mas por que você está falando isso? Por que você está falando que você não presta? Não, minha mãe falou que se eu aprontar, eu vou apanhar e que eu não vou passar disso, eu não vou... Falei, não, você não é isso. Você não é essa situação. Nós passamos por situações, nós passamos por dificuldades, assim como eu também passo. Falei para ele, mas você não é essa situação. Você não é essas palavras. Você é uma criança que está em fase de desenvolvimento e você vai ser o que você quiser quando você crescer, dependendo daquilo que você, né, se esforça para chegar. Então me assusta muito ouvir crianças falar, né, ter esse tipo de pensamento, esse tipo de vivência. Mas na escola a gente trata, né, trabalha esse psicológico deles também. Né, claro que não é nossa área de formação em si, né, a gente tem experiências, mas a gente acolhe de forma muito forte, porque a gente se coloca no lugar e quando foge a nossa patente, né, foge ali o nosso domínio, aí a gente vai para os órgãos que competem. Letícia disse, Conselho Tutelar, a gente é muito bom para isso, muito bom, sempre. Lá na nossa escola a gente tem uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar. Todas as nossas queixas a gente sempre teve sucesso. E toda vez que a gente chamou lá na escola, a gente sempre descobriu coisas além daquilo que a criança estava demonstrando. Então a gente trabalha muito forte em relação a isso, para que essa criança ela possa ter o direito, né, dela adquirido, o direito dela exercido, né, e a proteção dela. Quando a gente enquadra ali em abandono de incapaz, ou maus tratos, um excesso ali da parte do responsável, gente, nós não trabalhamos com negligência, Paulo. Não trabalhamos. Eu peco às vezes pelo excesso, mas eu não peco pela negligência. Às vezes eu vou até a fundo, coisas que eu não deveria, não é da minha alçada, porque às vezes eu quero uma pressa naquele, mas, e eu prego muito isso lá na nossa escola. Falo, gente,
que a gente venha a errar pelo excesso, mas não venha a errar pela negligência. Então a gente trabalha muito isso e a gente tem uma equipe muito boa. A Prefeitura de Indiara, assim, realmente ela tem dado esse suporte. Esse suporte a gente não tem do que reclamar, né? Então, quando chega ao nosso conhecimento, nós vamos trabalhar, porque nós não vamos fechar os olhos por uma violência, seja ela qual nível estiver. E quando chega até a gente, a maioria das vezes vem encaminhada pela educação, né, no caso, pela escola, e às vezes até mesmo o conselho reforça aquilo que a educação já solicitou, e aí a gente busca fazer o acolhimento da família, né? Tá vindo uma problemática da criança, existe uma suspeita, e aí a gente acolhe a família, encaminha, porque às vezes essa agressividade é um alcoolismo. Às vezes essa agressividade é uma dificuldade financeira. A gente procura o assistencialismo para ajudar com a cesta básica. Às vezes a criança não tem uma roupa, e a Prefeitura de Indiara está ali nos fortalecendo através da assistência social, com a Maria ali sempre nos reforçando. Às vezes é a falta de uma cadeira de rodas, às vezes... Maria diferenciada, né? A Maria vai, beijo Maria. Beijo, Maria. A Maria vai, ela enche aquele carro, às vezes não tem ninguém para ajudar ela a pegar uma cesta básica, ela pega, põe no carro e vamos ali, vamos levar, porque chega da educação, passa pela gente, a gente acolhe, avisa para Maria vai, leva, vai atrás de medicação, então, que é através da saúde. Então a gente tem esse trabalho de apoio. E aí a Maria vai lá, ela dá esse suporte, né? Então, nós recebemos educação, acolhemos, encaminhamos, atendemos e acompanhamos. É isso que a gente faz. Aí, para vocês verem como é que é a situação, né? Às vezes a gente reclama muito assim, meu filho está lá na escola, está faltando, a professora não está fazendo isso, a professora não está fazendo aquilo, às vezes a gente só reclama. Mas olha toda a engrenagem que funciona aqui na Prefeitura de Indiara. A criança, porque eu acredito que esse problema que ela tem dentro de casa reflete principalmente nas notas dela. Então, daí o profissional que está ali dentro da sala de aula capta essa mensagem que a criança está passando, talvez através das notas, talvez através do comportamento dela. O profissional está ali dentro da sala de aula, passa para a coordenação já vê que tem um problema a mais naquela criança, que não é só o fato escolar, acompanha ela, às vezes, algo que não é nem da obrigação, né, digamos assim, nem é da obrigação do Cabo David ou de qualquer outro coordenador estar ali fazer aquilo, mas procura uma outra secretaria, encaminha para a psicóloga abraça não só a criança, mas toda a família, para resgatar uma vida, uma família. O quanto que é essencial esse trabalho. Então, assim, realmente vocês estão de parabéns, porque eu acho que a gente resgatar uma criança que está ali pedindo socorro, pedindo ajuda, às vezes até mesmo na sua atitude de ser violenta com uma outra criança, está ali, gente, olha para mim, alguém olha para mim, alguém me ajuda, e vocês se disponibilizarem a fazer algo. Porque eu vejo a Letícia fazendo muito mais além do que ela tem que fazer, o Cabo David pela mesma forma, às vezes até evangelizando, né, de uma maneira em off, digamos assim, né, o que faz toda a diferença. Então isso realmente é por amor. E isso vocês têm aqui em Indiara, graças a Deus, né? E é interessante a gente reforçar que onde tudo isso surge através de um bullying feito ou recebido. E aí desencadeia todo esse processo de profissionais e secretarias que se amparam para o atendimento de um indivíduo o qual trouxe para a gente lá, dentro da escola, que é onde surge a maioria das demandas. E aí a educação acende a luzinha da assistência, que acende a luzinha da educação, da saúde, e que acende a luzinha até da Secretaria de Cultura, de Esporte, né, que a gente pega essa criança ali, o que a gente pode fazer para melhorar, e procura enquadrar no esporte, e a gente tem esse apoio, tem todo esse apoio da Prefeitura de Indiara. Mas, Cabo David, só para ficar mais claro para a gente, porque é um nome até difícil de falar, né? Até perguntei, falei, certo? Explica para a gente, de uma forma mais popular, o que é o cyberbullying? Gente, o cyberbullying ele vai estar ligado muito diretamente ao Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, é muito em relação à criança ser ofendida virtualmente,
ou aliciado também virtualmente. E a gente sabe que hoje em dia existem muitos perfis que são fake, né, que a pessoa ela cria ali só no sentido de aliciar menor, de buscar enquadrar algum tipo de criança, né, nas violências que a gente já falou, já situamos aqui, né, que é a violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica. Mas aqui em Indiara, né, tendo exemplo, por exemplo, de Rio Verde, que aconteceu agora, onde tinha alguém com fake, né, com um perfil fake, a Polícia Civil, gente, hoje ela trabalha com inteligência de que esses perfil fake, eles são buscados e o endereço de IP, ele é descoberto. Então, mesmo que ele é fake, mesmo que você use um nome falso, uma foto falsa, a Polícia Civil hoje consegue identificar o local onde foi criado esse perfil, o local onde é acessado esse perfil, qual computador que foi logado esse perfil, né? E agora em Rio Verde, por exemplo, já prenderam um menor, né, que estava com esse perfil falso, né? E se também tiver algum tipo de caso aqui em Indiara, a Polícia Civil também já tem controle. É questão, né, de tempo. Isso, já é questão de tempo. Então, assim, criar é só questão de tempo. E ainda mais porque a Indiara é muito pequena, então é muito fácil de identificar um local, o computador, o dia, né, até chegar na pessoa em si. Então, você é adolescente que pegou aí, idealizou o seu ídolo, aquele cara que tá ali ameaçando os outros lá na internet, vai lá, faz o seu fakezinho falso, acha que você tá protegido atrás do celular, fique esperto, meu filho, porque a polícia já tem recursos para alcançar de uma forma assim, né? Vai pegar. Muito rápida. Isso. E você, pai, mãe, fiscaliza seu filho o que ele tá fazendo na internet, porque você evita um transtorno maior. Pensa a vergonha da polícia chegando na sua casa, seu filho tá lá com um perfil fake ameaçando explodir uma bomba, fazer Verdade. Paulo, é muito interessante isso, porque a criança, quando ele é menor, ele não está apenas prejudicando a si mesmo. Quando a criança ela é pega num ato nesse sentido, os pais eles respondem criminalmente também. Então você, criança, que ama o seu pai e a sua mãe, mas que está faltando um pouco de juízo, está querendo esse tipo de coisa, fique alerta. Se der alguma coisa errada, seu pai e sua mãe também vai responder por uma coisa que você mesmo cometeu. É importante a gente ressaltar que estamos falando também de adolescentes. Vocês, adolescentes, que estão nessa fase aí dessa violência virtual, do cyberbullying, nós somos pessoas que queremos ajudar vocês. Então, estamos lá, de portas abertas. Procure ajuda, venha conversar com a gente, vamos socializar, vamos bater um papo, sem ofender, sem maltratar as pessoas em redes sociais, tá bom? Tem muita gente que está de olho, tem muitos estudos que já encontram vocês. Não façam isso aqui nesse município, não. Isso. Bom, Letícia, recado importante esse dado, né? E a gente vê muito em filme, principalmente esses filmes Sessão da Tarde, né? Na minha época era Sessão da Tarde, que tem aqueles mais velhos que sempre vai ali pegar aquele que é mais novinho, coloca lá contra a parede, se você não me der o seu lanche, ou se você não me der seu dinheiro, sempre tem aquela questão de diferença, de bullying de diferentes idades. Como que a escola, juntamente com a sua área da psicologia, trabalha essa prevenção com os alunos? Essa diferença de bullying entre as idades? É interessante ressaltar que isso é muito comum, né? Os grandes sempre quererem diminuir, não no tamanho, mas na perspectiva, os menorzinhos, né? Você não é isso, você não consegue aquilo, isso machuca desde essa idade. E como que a gente poderia pensar em uma forma de tratativa para que isso seja diferente? Automaticamente, eles já tentam se enquadrar em grupos que são mais ou menos parecidos ou mais ou menos a mesma idade. O que a escola pode fazer quanto a isso? Ou até o que nós, como assistência, e o que os pais podem fazer quanto a isso? Se já estão se enquadrando em grupos que pareçam, que têm uma faixa etária parecida, aconteceu, fala. Bom, aquele fulano fez isso comigo. Não tenho coragem de conversar com o cabo, né? Não tenho coragem de conversar com a professora. Fala para os seus pais. Sempre traz uma liberdade de expressão para o seu filho, para que ele possa ter essa segurança de verbalizar com você o que está acontecendo com ele na escola, aonde que está doendo, porque é uma faixa etária de idade em todas as escolas onde acompanha as turmas de desenvolvimento.
Então, ele vai precisar passar por isso. E nesse processo de desenvolvimento, se acontecer, dá liberdade para o seu filho falar com você, ou a segurança que nós estamos sempre dando de portas abertas para ouvir. Tem alguma coisa acontecendo diferente? Seu filho não quer falar? Porque às vezes os maiores têm um desenvolvimento mais elevado e eles acabam ameaçando, se você falar, Intimida. né? Intimida os Traz menores, essa intimidação e acaba que esse processo faz com que eles se calem, né? Então, traga até a gente, né? Nós estamos aqui para dar esse suporte, esse apoio. Isso. Eu acredito que é a liberdade de verbalizar, que é a principal forma da gente começar a combater, né? Para além de todo esse trabalho preventivo que a gente faz, mas essa liberdade de ouvir, né? Eu vou te dar um tempo, vou sentar e dedicar esse tempo a você, ser o presente, né? Do meu filho, como o Cabo David trouxe. Exatamente. Isso aí. Bom, gente, então fica aí o recado para vocês, né? Tá aqui toda a estrutura da Prefeitura de Indiara. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável ou você que é aluno, qualquer coisa diferente que tenha, tá lá os coordenadores, tá lá os professores, a psicóloga, tem toda uma equipe preparada esperando para receber vocês. Então, assim, não se cale. Independente do que aconteça dentro da sua casa, a Prefeitura de Indiara está fazendo todo esse trabalho para a gente salvar vidas, para salvar crianças, para salvar famílias. Então, está aqui em pessoas, né, falando sobre esse trabalho e esperando você, aluno, você pai, você mãe, você responsável, que já captou que seu filho sofre alguma coisa na escola, ou que você acha que ele tem algum traço que precisa de uma ajuda psicológica, não espera estourar a bomba, digamos assim, né? Vai lá, conversa com a Letícia, conversa com o Cabo David, conversa com a professora do seu filho, converse com o seu filho, ou filho, converse com o seu pai. Se você não tem intimidade para conversar com o seu pai, sua mãe, converse com o seu professor, procura aquele professor que você tem mais liberdade, mas não espere, se abra e converse. Então, assim, a Prefeitura de Indiara está com toda essa estrutura para vocês. Aproveite o que vocês têm. E, gente, muitíssimo obrigada a vocês por esse bate-papo esclarecedor. Eu acho que muitos pais hoje vão dormir com a cabeça mais tranquila, né? E querem deixar algum recado? Eu quero agradecer, né, Paulo, a você, ao Jorge, toda a equipe. Quero agradecer também a Letícia por essa parceria maravilhosa, que ela, gente, é um auxílio top demais. Mas quero agradecer por dar voz a esse tema. É importante demais, gente. Então, o nosso município ele é muito privilegiado, a Prefeitura de Indiara é muito privilegiado, e também, né, dá condições para que vocês também sejam privilegiados. Então, um tema importante, temos dúvidas, né, mas ele precisa ser abordado, ele precisa ser conversado. Você que pratica o bullying, não pratique. Você que recebe o bullying, converse, se aceite também, né? A violência escolar, ela sempre existiu, como a gente disse aqui no início, né? E por mais que está mais em evidência, ela não vai ferir as nossas crianças, porque a escola vai estar preparada sempre para isso. Também quero fazer um agradecimento especial a toda a minha equipe da escola, a diretora Delmacio, os coordenadores disciplinar e pedagógico, os nossos professores, porque eu não faço um trabalho sozinho. A gente sabe que hoje eu estou aqui, mas a gente tem todo um contexto. Então, a Prefeitura de Indiara, ela nos dá esse suporte para que possamos fazer um trabalho ali excelente e com fé em Deus, cada dia melhor, mais qualidade. Obrigado, Paulo. Obrigada eu, Letícia. Eu também quero agradecer, deixar assim uma gratidão extensa a esse canal, ao município, à Prefeitura de Indiara, que sempre nos dá esse apoio de estarmos ao lado dessas crianças, ao lado dessas famílias, para que a gente possa desenvolver um trabalho mais coeso, com consistência, com frequência, porque nós temos uma equipe, a equipe da assistência, a equipe do CRAS, a equipe PAIF, nós estamos ali sempre à disposição para atender, para acolher cada um de vocês. Então, não tenha receio, peça ajuda, nós atendemos porta aberta, esteja lá, bate lá e diz, olha, eu estou precisando conversar, a gente está lá para acolher cada um de vocês através desse trabalho lindo de encaminhamento. Então, muito obrigada por nos dar voz, por nos deixar falar. Acho que a gente ficaria aqui mais umas 5 horas, se pudesse, né? Mas eu acho que a gente abordou o necessário, o essencial
para dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Pais, mães, nosso objetivo é fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Não é o possível, é o melhor. Tá bom? Estamos aqui por vocês, para o melhor desenvolvimento dos filhos de vocês. Muito obrigada. E se você não assistiu, volta lá do começo, assiste de novo. E qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Vocês não estão sozinhos. Bom, gente, muito obrigada a vocês pela participação. E muitas das vezes a gente, como mãe, como pai, ou até mesmo como filho, a gente está tão cansado, né? E às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, só de uma palavra. E vocês têm aonde procurar essa palavra. E eles estão lá, como a Letícia disse, o Cabo David disse, de portas abertas. Então procure, utilize esse recurso que vocês têm. E, gente, muito obrigada a vocês. Curte aí nossos vídeos, compartilhe aí nas redes sociais. Muito obrigada por nos estar acompanhando até agora e até a próxima.